Fala galera da Rádio Samba, eu sou a Caroline Rodrigues e hoje nós estamos direto do Bar do Zeca aqui no Flamengo para dar início ao quadro Samba na Cozinha. E olha, eu já adianto que vocês vão amar, até porque juntar samba e comida não tem como dar errado. Ó, nosso convidado já chegou, então eu vou pro samba. Eu adoro samba, adoro uma canja com filé sem osso. Na macarronada que é de parmesão, costela de porco, frita milanesa, padete de molho, mais de camarão. Desculpe a intimidade, Carol, Carolzinha. Eu estou na Rádio Samba contigo, samba na cozinha. Desculpe a intimidade, Carol, Carolzinha. Eu estou na Rádio Samba contigo, samba na cozinha. Samba na cozinha, estou com Carol, samba na cozinha. E aí, Carol, tudo bem? Xande, uma honra estrear o Samba Toda na Cozinha minha. com você. Nós viemos aqui para comer e conversar, mas você escolhe o nosso prato. Bom, o ambiente, pra mim, é um ambiente que é muito familiar pra mim, né? Então, eu me identifico muito com... Tem um arrozinho com camarão aqui que é... Arroz com camarão? Então vai ser arroz com camarão. Igor, por favor. E aí, meu jovem? Tudo certo? Hoje, um arroz com camarão. Arroz com camarão. Arroz com camarão. Tá escrito, sou mais ovo frito para o teu rio, mas eu sou mais O arroz com camarão. arroz com camarão. Eu descobri o arroz com camarão Aqui? Foi a primeira vez que você comeu? Foi aqui? Foi aqui, por isso que eu sempre, toda vez que tem alguma coisa assim, um bate-papo legal, eu venho pra cá porque eu já venho, ele já me traz pra cá, entendeu? Já chama o arroz com camarão. O Bar do Zeca Exatamente. chama. Eu quero saber a sua comida favorita, fora do Bar do Zeca. O que você gosta de comer? Eu gosto muito de galinha com quiabo, que eu fui criado comendo galinha com quiabo, fui comendo angu à baiana. Angu baiano. E é uma comida que eu gosto muito de feijoada, gosto de tripa lombeira. E você sabe fazer essas comidas? Sabe fazer um anguzinho? Sei. Sabe fazer um angu? Angu, só que o que acontece? A maioria das pessoas gosta de comer angu com sal. Lá no morro, a minha avó fazia, minha avó, dona Enedi, quero até mandar um beijo para ela, minha avó está com 96 anos de idade. Ela fazia um angu sem sal, era só água e fubá. E quem ela colocava para mexer a panela? Eu. Aí eu ficava ali mexendo até ficar... Então você já sabe o ponto. Até se já. Aí depois ela pegava aquele recipiente de balança de precisão, ela areava aquilo. E a gente colocava o angu ali bem molinho, depois ele ia ficando durinho. Ia secando. Aí, olha a função do angu. Aí ela fazia a galinha com quiabo. Quando botava no prato, o angu, a gente jogava o molho do quiabo no angu. Em Ficava cima. uma coisa que você não tem noção. E essa você sabe fazer? O angu com a mistura da galinha com quiabo? Até hoje, se me der um angu salgado, eu não como. Eu gosto de angu normal, ó, com água e fubá. Quando não tinha pão lá em casa, a gente pegava o fubá, botava um pouco d'água na frigideira. Muita gente chama de tapioca. Tapioca. A gente chamava de angu, de fubá suado. Fubá suado. Não tinha pão, faz Fazia o o fubá fubá suado aí botava um pouco d'água, ou botava açúcar, ou botava sal. Aí ficava aquela coisa meio farofada, mas aquela fofinha. Uns botavam no copo, outros botavam no prato, café e ali. E ali, café da tarde. Eu fui criado na base do improviso. Pediram aqui pra eu lançar um desafio. Você tem que pegar o cavaco e lançar uma música que tenha comida no meio. Terezinha mandou convidar, no domingo vai dar um jantar. Terezinha mandou convidar, no domingo vai dar um jantar. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. Muita coisa. Por último, mas não menos importante, claro, sua filha Estrela. O que a Estrela gosta de comer? Comidinha assim, Estrela, frutinha, o que ela gosta ali? A Estrela gosta de comer... Tem uma mistura lá que a Carla faz lá em casa, que ela coloca batata baroa, Batata baroa. aí coloca um... Eles fazem uma papinha lá que de vez em quando quando Tu ela vai olha lá. pra lá, eu pego a colherzinha e como. Eu gosto de saber que a minha filha tá Comendo, claro. Que aí se embolar, vai embolar pra mim e pra ela. não Daqui tem a jeito. pouco tu vai ter que estar falando pra ela, ó, galinha com quiabo. Vou ter que provar uma galinha com quiabo. Vou te falar, quando eu tô comendo, ela já vem e abre a boca.
E eu tô né, porque a minha digníssima esposa é nutricionista. Tem que Então andar na linha. eu meio que tô meio que sofrendo em casa. Tem que comer, às vezes tem que comer o arroz, ela tirou. Aí ela coloca um brócolizinho ralado, que faz a função do arroz. Aí eu boto um feijão ou um inhame, que eu gosto pra caramba de purê de inhame, que a minha filha come também. Come também. Pra minha dieta é de segunda a sexta. 2 dias livres. Sábado e domingo, agora, pô, deixa eu aqui na minha... Por favor, me dá essa liberdade da gula, senão não dá. Mas Estrela ainda não provou, então, a galinha com quiabo. Tem que esperar mais um pouco. Não pode. Ainda não, tem que né? esperar um pouquinho. A papinha, mas tu tá provando a papinha dela pra saber se tá tudo certo com a A papinha. papinha eu provo. Tem muita coisa que eu tenho, eu sou de raiz mesmo, de infância. Que ela cortou e eu não consigo. É o biscoito maisena. Não tem jeito. Puro, biscoito de maisena puro? Puro. Não gosto de botar nada, não. Molhar no café, não? Não gosto. Eu gosto dele purinho mesmo. Aí bota um café com leite. E vai. Ali E ela cortou seu biscoito de maisena? Cortou. Aí eu escondo assim debaixo de um... Tem um... Eu jogo lá atrás, lá aquela reservinha onde a gente guarda, bota ele lá atrás. Mas você acha que ela não sabe o seu esconderijo? Ela achou. O que é isso aqui? Eu falei, tava aí. Ué, aí de madrugada eu pego também... Um biscoitinho de maisena. Mas que é isso aí? Eu vou obedecer, mas, pô, uma hora tem que me dar Tem limite. Tem que me dar um, né? Senão não dá. Quer ver uma coisa que acontecia muito lá no morro? Geralmente, sempre tinha um dia que não tinha feijão. É outra comida que eu sou fiel. Feijãozinho. Não tinha feijão. O que a gente fazia? Fritava um ovo, mas não deixava a gema endurecer. Botava um salzinho, botava o arroz, botava o ovo em cima da gema, furava, aí a gema caía por cima do arroz, aquela coisa salgadinha. A gente até esquecia, era só arroz com ovo. Mas você é bom na cozinha, o que se precisar fazer, você vai lá e faz e não tem... Eu morei sozinho 30 anos, cara. E a minha avó ensinou todo mundo a cozinhar, porque o papo da minha avó era o seguinte: não quero vocês explorando filha de ninguém. Tá certo. Se ela estiver no fogão, eu quero que vocês vão lá e ajudem ela a preparar a comida para as crianças comer, ou para vocês dois. Com certeza. Ela que tem que ter a opção de querer cozinhar. Você não tem que obrigá-la a cozinhar para você. Então aqui todo mundo tem que saber cozinhar, tem que saber passar. Eu, se deixar, eu passo a minha roupa. Eu preciso deixar, eu passo a minha roupa da minha esposa, passo da Estrela. Deixar, eu lavo minha roupa. Não. Explorar, eu não gosto. Se quiser me ajudar, tudo bem, mas eu sei fazer. E sua esposa também gosta ali de pegar a mão na massa? Esposa tira onda. Tira? Tira onda. A galinha com o quiabo dela? Ela faz tudo. O que eu mais gosto é que ela faz um macarrão ela faz um macarrão lá, que uma vez eu levei ela no morro, você vai fazer macarrão pra todo mundo aqui no morro. Pô, ela fez nego lambiu os beijos, ela é boa. Carolzinha, agora eu vou te apresentar, desculpa a intimidade, como eu falei no samba. Claro que é isso. Agora eu vou te apresentar o meu amigo, chefe aqui do Bar do Zeca, conterrâneo meu, que é o nosso professor. O mestre. É o mestre, nosso mestre. Nossa! Olha aí. Prazer. Prazer, Toninho. Como vai? Toninho. Tudo bem? Famoso Toninho. Pô, obrigado. Pode contar um pouco pra gente desse prato? Isso aqui é o prato preferido do Xande aqui no Bar do Zeca. É um arroz de camarão cremoso, com bastante camarão, com uma batata palha caseira feita aqui no Bar do Zeca. É longa, você vê, longa e fina, já vai cair na batata. E acompanha... Tira gosto. Acompanha um queijinho parmesão para dar aquela encorpada. Claro. Finaliza, né? Ela finaliza o prato. Finalização. Então tá ótimo, Toninho. Muito obrigada. Você vai ensinar pra gente, que eu fiquei sabendo, vai ensinar a fazer esse prato, Claro, né? quantas vezes vocês precisarem. Não, então fechou. Se o prato chegou, é hora de terminar. Obrigado, Toninho, padrinho. muito obrigada. Agora, Tamo junto. vou chamar lá na cozinha da Estácio de Saca a professora Elma e com o Toninho. Até a próxima! Olá pessoal, eu sou a chefe Elma Suiene, estamos aqui na cozinha da Estácio e a partir de hoje todo o samba na cozinha termina aqui. Estamos também com os nossos alunos do curso de gastronomia, Vera e William,
E hoje a gente vai receber o chefe Toninho Momo, lá do Bar do Zeca. Oi, Elma, como vai? Obrigado pelo convite. Nada, obrigada a você. Estamos por aqui. aceitado. Estamos aí. E hoje a gente vai fazer o prato que o Xande gosta de comer lá no Bar do Zeca, que é... O arroz de camarão, ele é bem cremosinho, uma delícia. Que delícia. É. Então vamos lá. O que leva nesse arroz? Qual é a bossa dele? Cara, o arroz de camarão é um prato típico dos botecos e botequins do Rio de Janeiro. Tem vários restaurantes, inclusive famosos no Rio, que fazem arroz de camarão. Mas pro Bar do Zeca, eu quis deixar ele mais cremoso e finaliza com a crocância da batatinha palha, cortada no estilo cabelinho de anjo. Ó, uma beleza. Aqui. Cortada à mão, hein, gente? Cortada na mão. Cortada na mão. Cortada na mão, não é cortando a mão. A mão, não é cortando a cortada mão, na mão. cortada na mão. Olha só, primeiro eu faço um fundinho de panela com alho, refogado no dendê, cebolinha brunoise, tomatezinho, aí faz aquele fundo de panela gostosinho para puxar todo o sabor. Que é o segredo de... É o segredo sempre, da de todo comida prato, gostosa. verdade. E para trazer cor também, porque o tomate vai soltar um pouco da cor. Tenho a base do bobó de camarão, que é aquele que leva casca de camarão, leva aquele aipim maravilhoso, dendezinho, pimentão amarelo, pimentão vermelho, bastante coentro. O talo do coentro traz um sabor mais espetacular. Sabor, sensacional. Aí entramos com arroz. A gente acrescenta um pouquinho do leite de coco para trazer um pouco mais de cremosidade, um tapinha de molho de tomate do molho ao sugo para a gente trazer uma cor a mais. Depois disso a gente entra com camarão no alho, salzinho e refogado com dendê e vem pro prato. Camarão tá caro pra chuchu, 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 camarão tá caro pra chuchu. Saco cheio de todo domingo comer carne assada e macarrão. Resolvi fazer um ensopado de chuchu com camarão. Peguei bolsa, forrei a carteira, me mandei pra praia de Mariangu. Mas fiquei na intenção, camarão tá caro pra chuchu. Camarão tá caro pra chuchu, 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 camarão tá caro pra chuchu. Eu gosto de saltear ele separado, por quê? Porque se eu colocar o camarão aqui nesse preparo, ele vai reduzir muito. E eu gosto que as pessoas vejam um camarãozão bonitão, né? Verdade. Quanto mais pra camarão, camarão tá caro pra chuchu. Camarão tá caro pra chuchu, 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 camarão tá Aqui O arroz de camarão do Bar do Zeca é de camarão. Pode ver. Olha que beleza. Então, obrigada, Toninho. Eu que agradeço a Obrigada, oportunidade. Xande, que escolheu esse prato aqui pra gente poder preparar aqui. O arroz de camarão com bobó, né? E vamos experimentar? Tchim-tchim. Tchim-tchim. Perfeito. Uma delícia. Quem foi que fez isso aqui? Foi a gente? É, né? Eu acho que sim. Valeu, galera. Então esse foi mais um Samba na Cozinha. Até o próximo. Resolvi fazer um ensopado de chuchu com camarão. Peguei bolsa, forrei a carteira, me mandei pra praia de Mariangu. Mas fiquei na intenção, camarão tá caro pra chuchu. Camarão tá... A mãe, porra, a mãe é general. General. Quando ela vai dormir, de madrugada eu vou na geladeira e pego as coisas e aí como. Não corta essa parte não, hein, gente? Não corta essa parte. E como? Eu, hein? Eu não desobedeço, sou obediente, mas o que acontece? No morro a gente fica todo mundo doido para ir pra rua. Percorrer os... Logo. É, porque hoje a gente chama de becos e vielas. Na minha época era caminho. Cadê fulano?
fulano tá no caminho aí, tá andando aí. Então a gente ia pro caminho. Ia de casa em casa, ia na casa de uma tia, ia na casa da outra. Aí... Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sabe? Aí no dia seguinte que vinha um arrependimento. Pô, tinha aquela rabanada que tava legal, tinha aquele... Tava no caminho. Eu tava no caminho, tanto que a minha avó fala, come rua. Camarão tá caro pra chuchu, camarão tá caro pra chuchu, camarão tá caro pra chuchu, camarão tá caro pra chuchu. Saco cheio de todo domingo, comer carne assada e macarrão. Resolvi fazer um ensopado de chuchu com camarão. Peguei bolsa, porrei a carteira, me mandei pra praia de Mariambu. Mas fiquei na intenção, camarão tá caro pra chuchu, camarão tá caro pra chuchu. Ah! Peguei tu.